estava aqui refletindo, muita gente tem debatido sobre qual é o time ideal do Flamengo, e o jogo de ontem foi mais um capítulo para acender esse debate. Fiquei refletindo sobre isso, gravei meu editorial para o GE, inclusive a respeito desse assunto. Não existe uma receita que sirva para todos os times e elencos do mundo. Cada elenco, cada time tem a sua realidade. Eu acho que a maior parte dos times do futebol mundial, dos grandes times, tem um time titular. O City, por exemplo, é um caso à parte. Considero que o City tem ali uns sete jogadores que são titulares. Se você pegar, por exemplo, a final da Liga dos Campeões do ano passado, o Walker não jogou na lateral direita. E ele é considerado um titular. O Guardiola fez uma mudança. O Julián Álvares, às vezes, não joga, né? Nem sempre é titular. Muitas vezes ele é banco da equipe. O Grealish, o Foden, a mesma coisa. Mas tem jogadores que você, tipo o De Bruyne, o Haaland, o Bernardo, o Rodri, eles são titulares, eles vão jogar. O Gvardiol já jogou na lateral esquerda, já jogou o Ake, o Ederson é outro titular, claro, do City. Então, até o City, porque tem um elenco com muitas sombras, ele não tem 11 ideais, ele tem uma base e o Guardiola vai fazendo ajustes nessa base. Eu opino que a situação do Flamengo é similar, porque nenhum outro time aqui no futebol sul-americano tem as condições que o Flamengo tem em quantidade de jogador por posição. Então, por exemplo, na lateral direita, acho que não tem nenhuma sumidade, né? Nenhuma sumidade ali, acho que, pelo menos, ainda não chegou. Eu acho a posição mais em aberto no Flamengo hoje. E acho até que o Wesley está em vantagem. Acho que na esquerda também. A esquerda também é... Hoje, na zaga... Se o Léo Ortiz vier, a situação pode mudar. Na zaga, eu só vejo o Davi Luiz como sombra, e é uma baita sombra para Léo Pereira e Fabrício Bruno. Na esquerda, considero que o Vinha e o Ayrton Lucas são jogadores de altíssimo nível, cara. Quem jogar ali tá de bom tamanho. É que eles oferecem coisas tão diferentes que eles são opções por razões absolutamente diferentes. E o Tite pode, inclusive, com esse elenco, adaptar o Flamengo de acordo com o adversário. Pode até fazer um esquema que um dia contemple, em determinada situação, jogar em Vinha e Ayrton Lucas no time. Na posição que hoje o Pulgar está soberano, hoje ele é soberano, está jogando muito bem. Nem sempre foi assim. O Alan mostrou um futebol no Galo que motivou o Flamengo a pagar mais de 40 milhões de reais pelo Alan. Se ele voltar a jogar aquela bola, ele pode colocar uma interrogação no Tite nessa posição. Thiago Maia ainda está nessa fila? Então, o Thiago Maia, como ele não foi para a pré-temporada nos Estados Unidos e aparentemente está fora dos planos, né? Não foi nem relacionado ontem, ele jogou sábado só com a garotada, a gente não coloca ele, mas poderia ser uma sombra ao Gerson. Não considero o Vitor Hugo uma sombra ao Gerson, mas, por exemplo, o De La Cruz é um jogador que pode fazer a função do Gerson. O dano de esquerda. A do Gerson é do Arrascaeta. O próprio Alan, exatamente. Se o De La Cruz sair da função que hoje ele ocupa, o Luiz Araújo é um atleta que ganha força. Ou até o Bruno Henrique, que já jogou com o Tite ali de ponta direita. Até o Gerson ali. Você vê que o Arrascaeta a gente não colocou sombra, porque ele é um jogador único nesse elenco do Flamengo. Aliás, em qualquer elenco do futebol brasileiro. O De La Cruz é a carta para ele. Concordo. O De La Cruz poderia, na ausência do Arrascaeta, ser o jogador que melhor faz a função do uruguaio. Cebolinha ou Bruno Henrique, existe uma escalação que seja certa? Eu acho que não, cara. São dois jogadores de nível próximo. Hoje o Cebolinha está na frente, o Bruno Henrique já esteve na frente. E eu acho que o ideal é promover a competição mesmo entre os dois. Eu e o Tite, ou o Tite e eu, melhor dizendo, consideramos o Pedro superior ao Gabigol, isso está claro. Mas, cara, uma sombra como a do Gabigol, se o Pedro não estiver voando, ele perde a posição no time, né? Então, eu acho que o ideal talvez seja o Flamengo não ter os 11 ideais. Não, o problema maior, eu acho que é cultural nossa, né? O torcedor, ele gosta de saber do goleiro ao ponto esquerdo, né? Essa história do City, isso vale muito na Europa. Porque no dia que o cara me tirou e falou assim, na Copa Itália, eu tinha acabado de chegar e falou, tu vai ficar aqui, vai entrar. Eu falei, como assim, mister? Eu vim para jogar. Ele falou, não, tu vai ficar aqui hoje. Eu falei, como isso? Eu não estava acostumado com esse negócio, né? E eu acho que isso, na Europa, é a coisa mais normal que existe, entendeu? O City, é lógico, pela quantidade de jogadores. Mas naquele campinho que a gente viu ali, você tem pelo menos 6 jogadores que o Tite vai manter a sua base. Bota o campinho. Você vai ter, não falo nem do goleiro, você tem Fabrício Bruno e Léo Pereira. E se chegar o Léo Ortiz? Aí ele pode mudar, né? É por isso que eu falei anteriormente da questão de você administrar
esse elenco, entendeu? Quer dizer, Gerson, Pulgar e Arrascaeta. Essa trinca juntamente com o De La Cruz. Esse quarteto aqui, eu acho que não vai ser desfeito. Esses caras vão ter que jogar de alguma forma, entendeu? O Pedro é outro que está numa vantagem com o Gabriel. O Cebolinha eu já não sei se realmente ele vai optar por Cebolinha como titular. Com o Bruno Henrique recuperando sua forma, depois de tudo aquilo ali. Pelo menos 6, 7 jogadores vão ter. Administrar a cabeça do jogador dessa forma, porque o cara gosta de dizer que é titular. Não adianta, isso é a cultura. Mas como ex-atleta, como você vê o Tite promover a disputa mesmo? Ó? Não, eu quero que vocês se matem aqui para ver quem está melhor. Não, ele não vai precisar nem falar isso, porque o cara, por si só, ele vai saber, né? O Cebolinha sabe que ele não pode piscar em campo, não pode dar um mole, porque imagina o nível de treino do Flamengo. De treino, coletivo do dia a dia ali. Essa galera toda aí... Imagina o nível. Dessa galera toda, Pedro, só o Arrascaeta pode dormir tranquilo. Por isso que a gente colocou o Arrascaeta, o único que não tem sombra. Que pode cair o mundo que o 14 vai estar dentro. Porque o Tite tem usado o Matheus Gonçalves, com todo respeito ao garoto. Não é uma sombra para o Arrascaeta. Mas é uma ótima opção que ele vai ter. Hein? Claro. É uma ótima opção, que o garoto, depois do ano... Mas não vou chamar ele de sombra para o Arrascaeta. Ele vai ser bastante útil mesmo dentro da temporada. Assim, o Flamengo conseguiu construir o que é o mundo ideal do futebol. O Flamengo tem um elenco... isso garante que o Flamengo vai ser campeão de tudo ao longo da temporada? É claro que não. Mas deixa o Flamengo muito mais próximo do que se tivesse um time ruim ou um elenco que não fosse recheado assim. O seguinte, o planejamento que foi feito, ele dá a possibilidade de abrir para você brigar por todos os títulos, de verdade. O ano passado não aconteceu isso, porque você tinha 2 competições, né? Logo no início, e quando foram férias de 40 dias, quer dizer, para você entrar no esquema, para entrar em competição logo, não existe. Agora não. A gente vê que a equipe está fisicamente preparada para começar. O futebol de 5 substituições mudou a lógica, né? Favoreceu quem tem elenco. Não, mais do que isso, você precisa ter esses jogadores, porque você tem que ter 90 minutos de intensidade alta. 90 não, 100. Hoje o futebol tem 100 minutos, 5 substituições e uma necessidade constante de intensidade. Então você vai usar esses caras. A gente pega, por exemplo, o Dorival, no ano do título da Copa do Brasil, há 2 temporadas atrás. Se discutiu muito o fato dele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Vale a gente lembrar que o Flamengo foi jogar contra o Palmeiras no Allianz com o time reserva. Abriu mão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo naquela época já tinha um grande elenco, mas não era o que é hoje. Se de repente o Flamengo tivesse as possibilidades que tem hoje, era um jogo em que a gente não daria pra gente falar que o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro. Time titular, porque como time titular, eu acho que o de 19 vai ser difícil de ser batido. O time titular, que tá todo mundo voando ali, Rafinha voando, Felipe Luiz voando, Rodrigo Caio voando, Pablo Mari voando. O time de 19 titular era realmente uma máquina muito azeitada. Mas em termos de elenco, essa me parece a melhor versão do Flamengo. Mas aí eu acho que a gente vai ter que aguardar a temporada, porque eu acho que em termos de potencial, de qualidade técnica, esse time tem condição de bater até o dia de 2019. Ainda não dá para saber, né? A gente vai ter que aguardar. De elenco eu já afirmo que o Flamengo larga com o seu melhor grupo de 19 para cá, tranquilo. A final do Mundial contra o Liverpool. Mas tá muito longe da química do time de 19. Foi o que eu falei. Você falou. Mas eu queria até ressaltar uma outra coisa. Eu ainda não vi essa química em campo. Mas... Nem eu, claro que não. Muito... Não. E em 19 também só foi surgir no meio do ano. O Flamengo até agora, nesse ciclo Tite, está construindo alguma coisa que a gente acha que vai ser muito legal. Mas a gente ainda tem vários indícios de que tem problema demais. A frente de área, passagem de lateral, momento técnico dos caras de lado de campo, até quando o Cebolinha aguenta, até quando o Luiz Araújo segura uma onda de entrar e dar sustentação. Pedro ou Gabigol, depende de que tipo de encaixe. O time do Flamengo tem muita interrogação. Não, eu acho que esse time pode até ganhar tudo, mas jogar o futebol que se jogou em 19... acho que dificilmente vai acontecer. Não dá pra o que aconteceu em 2019, eu continuo, foi um ano mágico, que as coisas se encaixaram individualmente, coletivamente, demorou um pouquinho com a chegada do Jorge Jesus. Esse elenco pode ganhar tudo, mas jogar aquele futebol que encantou em 2019, eu acho bastante difícil. E outra coisa também, hoje há mais adversários fortes do que havia em 19. Você tem um Galo fortíssimo, o Palmeiras do Abel e o Fluminense do Diniz. São times que... Você não bota o São Paulo nessa... Acho o São Paulo ainda um pouco abaixo, mas... Eu botaria o São Paulo nessa... derrotou o Flamengo ano passado na final questão do de elenco, Brasil, e o Palmeiras. A questão de elenco, a gente vai lembrar a final do Mundial.
quando o Flamengo fez uma partida competitiva contra o Liverpool, na prorrogação entrou o Lincoln. O Lincoln estava em campo contra o Van Dijk lá. Imagina hoje a situação. Essa temporada é muito boa. Cara, você tem o Bahia que vem com time bom, o Atlético Paranaense está se montando, Grêmio Internacional. Pô, que isso. Assim, você tem muito mais adversários do que o Flamengo. Fortaleza que não para de entregar. Pô, sensacional. Tanto que o time que mais se aproximou no brasileiro do Flamengo 19 foi o Santos do Sampaoli. O Grêmio eu tô com uma pulga atrás da orelha.